Olá pessoal, tudo bem? Bom, como você já deve estar sabendo, agora eu estou utilizando o nosso sistema operacional chamado Windows, legal? E como todo mundo sabe, o Windows, entre aspas, ele acaba tendo uma má fama de não ser um sistema operacional ideal para um desenvolvedor por muitos motivos. E eu não quero levantar questões sobre isso hoje, tá? O que eu quero aqui é trazer soluções e alternativas para você conseguir trabalhar utilizando o Windows, certo? Mas ainda mantendo compatibilidade com o seu ambiente de desenvolvimento Linux, tá? Ou seja, você vai poder trabalhar com containers de máquinas Docker, tá? Eu não sei se você já ouviu falar no Docker, tá? Ele trabalha com um conceito diferenciado em relação a máquinas virtuais comuns, sistemas como Vagrant, etc. Uma coisa que eu gostaria de deixar extremamente claro aqui pra você, tá? Isso aqui não é um tutorial de Docker, eu não tô querendo ensinar Docker pra você, inclusive para você aprender Docker realmente mais a fundo, isso aí vai ficar para um outro vídeo. Mas eu quero mostrar rapidamente aqui para você uma pequena receita de bolo que vai te ajudar a criar um ambiente de desenvolvimento fantástico na sua máquina sem nenhum sofrimento, tá? Utilizando o Docker para o Windows, tá? Somente para você entender, o Docker, ele funciona apenas no Linux, tá? Então o que acontece? Imagina que você tem uma máquina Linux e essa máquina Linux ela cria diversos containers, como se fossem submáquinas, tá? E essas máquinas elas conseguem falar entre si e cada máquina tem sua responsabilidade, ou seja, eu posso ter um container de servidor web, um container de banco de dados, um container de MongoDB, eu posso ter um container de Redis, eu posso ter um container do que quer que seja. Eu faço esses pequenos containers, essas pequenas máquinas, e elas se falam entre si e setam o meu ambiente de desenvolvimento. A grande vantagem é que se você tem um ambiente de desenvolvimento desse controlado, você pode passar para qualquer pessoa da sua equipe e você não vai ter aquele problema de na minha máquina só não funciona, na máquina do meu vizinho funciona, porque todo mundo vai estar exatamente com a mesma máquina no ambiente de desenvolvimento. Sem mais delongas, eu vou mostrar aqui como que você faz isso, tá? Eu já tenho como uma receita de bolo, vamos dizer assim. A gente vai utilizar um recurso do Docker Compose. Esse camarada, ele ajuda, tá, a criar como se fosse uma receita de bolo de containers para subir para você, legal? Eu vou usar algumas imagens que já tem disponíveis na internet e um arquivo de configuração somente para setar o nosso servidor web, mas você vai ver que é muito simples e eu vou botar o Laravel para rodar aqui utilizando Docker e você não vai ter nenhum sofrimento. Vamos lá. Primeira coisa aqui, no Windows, tá? Você vai entrar aqui nesse Docker, né? Digita download Windows Docker no Google, você vai cair aqui no site do Docker, específico para Windows, e você vai ter que instalar esse camarada, o Docker Toolbox, tá? O Docker Toolbox, o que ele vai fazer? Ele vai preparar a sua máquina para que você consiga iniciar uma Docker Machine. Como eu disse para você, o Docker ele só roda no Linux, tá? Então, o que o Docker Toolbox ele vai fazer? Ele vai subir uma máquina virtual Linux no seu computador, tá? E daí ele vai criar os containers dentro dessa máquina para você, legal? Então você vai instalar esse camarada aqui, tá? Simplesmente você vai baixar, next, next, next e acabou. Depois disso você vai abrir, tá, o seu terminal, tá? Eu já criei uma pasta de Docker aqui na minha desktop, tá? E o que acontece? No terminal, você vai fazer o seguinte, tá? Uma vez que o seu Docker esteja configurado corretamente, você vai poder ser capaz de rodar comandos desse tipo, ó. Docker Machine. Esse comando aqui, ó, Docker Machine ls, o que ele vai fazer na realidade aqui para você? Ele vai listar todas as máquinas, certo, virtuais Docker que você tem na sua máquina, tá? Eu não estou dizendo o container, eu estou dizendo aquela máquina Linux que vai rodar virtualmente para você, legal? Então tá aqui, eu tenho uma máquina que ele já deixa criada como default aqui. Se a sua não for criada, você dá um Docker Machine, eu acho create default, ele vai criar essa máquina aqui para você. Perceba que nesse momento essa minha máquina, essa Docker Machine, ela está parada, tá? Então a gente tem que iniciar essa nossa Docker Machine. Então eu vou dar um Docker Machine Start. Docker Machine Start Default, para ele subir essa minha máquina
aqui para mim. Então, isso às vezes demora alguns minutinhos, alguns segundos e etc. Mas perceba que ele está subindo uma máquina virtual Linux para a gente conseguir, nessa máquina Linux, resolver os nossos problemas, tá? Então, ou seja, essa máquina Linux que ele está criando vai ser a máquina onde nós teremos os nossos containers Docker que a gente vai trabalhar. Legal? Então, só vamos aguardar alguns segundinhos aqui para ele terminar de rodar e subir essa máquina aqui pra gente. Prontinho, pessoal. Agora que a nossa Docker Machine ela tá online, ou seja, a gente tem uma máquina virtual aqui, ó. Se eu der um ls aqui no Docker Machine, você vai ver que a gente tem essa máquina nesse IP rodando aqui pra gente. Legal? Então, a partir de agora, a gente está quase, vamos dizer aí, quase pronto, tá? Para que a gente consiga trabalhar com o Docker. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Agora, a gente tem que preparar, tá? Esse nosso terminal, tá? Nesse caso, eu estou utilizando o Git Bash, mas você poderia estar utilizando o PowerShell ou o CMD do próprio Windows para fazer isso. E nesse momento, a gente vai precisar rodar um comando, tá? Se você perceber, ele até deixa como exemplo esse comando aqui. Ele fala que a gente pode precisar rodar esse comando aqui, ó. Docker Machine Env, tá? Esse comando aqui, ele vai fazer o que aqui pra gente? Ele vai mostrar... Opa, coloquei uma aspa simples aqui na frente. Esse comando, ele vai tentar gerar esse ambiente aqui pra gente dessa Docker Machine. O que eu recomendo é você rodar esse comando aqui, ó. Você vai digitar um eval, certo? Eu tenho aqui copy and paste, eu acho que é mais fácil aqui pra gente trabalhar. Esse aqui é o caminho todo do Docker Machine, tá? Eu poderia ter colocado só o Docker Machine direto. O env é o default, porque é o nome da nossa Docker Machine. E aqui é o shell, é o tipo de shell que a gente vai rodar. Nesse caso eu estou no Git Bash. Se você fosse rodar o CMD, você colocaria no CMD. Se você fosse rodar no PowerShell do Windows, você iria colocar no PowerShell. Legal? Então você vai rodar esse comando. E esse comando ele vai fazer questão de configurar, vamos dizer, o seu ambiente para que esse seu terminal ele tenha acesso aos containers do nosso Docker, tá? Então, vamos dizer o seguinte, agora que a gente tem o nosso Docker Machine setado, a gente vai testar uma outra coisa. Eu vou digitar apenas Docker agora e vou dar um comando aqui chamado Docker PS e ele vai mostrar agora quais os containers que a gente tem dentro dessa máquina Linux, que acabou de subir, disponíveis, tá? E se você perceber, eu não tenho nenhum container funcionando até o momento. Legal? Zero. Aqui, ó, nenhum container funcionando, tá em branco isso aqui, certo? E agora que a nossa mágica, ela vai começar, legal? Por quê? Uma vez que você já tem esse ambiente aqui funcionando, se você conseguir fazer esse passo, vamos dizer que é o passo mais difícil até o momento, tá? O que você vai fazer, tá? Você vai fazer o seguinte. Eu tenho esse arquivo, depois eu vou deixar disponibilizado para vocês, que ele é chamado de Docker Compose. O Docker Compose, ele é uma ferramenta que ele ajuda a você orquestrar os seus containers e você conseguir subir os containers e fazer os links entre eles, tá? Eu vou abrir aqui o nosso Docker Compose apenas para você ver. Olha só que interessante. Esse Docker Container, ele fala que ele vai criar uma máquina chamada Front. Eu posso chamar essa máquina de web, tá? Só para saber que é o nosso web server. Aqui é a imagem do Docker que ele vai pegar. Essa imagem aqui ele já configura para mim o PHP FPM com Nginx e etc. Ele vai falar aqui, ele vai liberar, certo? A porta 80, certo? Que a gente vai conseguir escutar essa máquina na nossa porta 80 através da porta 80 deles. Simplesmente é isso que a gente está falando. Além disso, a gente vai falar que a gente vai criar um volume compartilhado. É mais ou menos o esquema do Vagrant nesse caso. Ou seja, eu falo que toda essa minha pasta raiz que existia aqui, certo? Vai estar disponível, né, na pasta var/ww desse container. E também ele vai disponibilizar e compartilhar uma pasta chamada sites, certo? Para dentro do sites enable das configurações do nosso Nginx. E ele fala para ele criar um link, certo? Chamado MySQL, com uma imagem do MySQL que a gente vai ter. E aqui a gente criou uma imagem do MySQL, ele está usando o MariaDB, mas é a mesma coisa, entre aspas, tá? E ele vai compartilhar o volume, certo? Todos os arquivos do MySQL dentro da pasta database aqui pra gente. É basicamente isso que ele tá fazendo, tá? O mais importante nesse caso de você entender é que o que eu tô dizendo é que a raiz
do meu projeto, certo? Vai ficar disponível no meu container doc através do caminho /var/www, tá? Então, o que eu vou mostrar agora aqui para vocês? Opa. Eu vou fazer o seguinte. Esses arquivos, tá? Esse aqui é o nosso Docker Compose, é um arquivo YAML, e eu tenho esses sites. Esses sites aqui, ó, eu tenho um arquivo chamado default. Esse default é a configuração padrão do Nginx, tá? Você poderia fazer isso com Apache e com qualquer outro servidor web, é assim que o Nginx ele funciona, tá? Então, basicamente, ele está falando o seguinte: para o servidor web ser configurado, para que o document root dele seja no /var/www/public. Lembra que a gente falou que toda a raiz do nosso projeto vai ser configurada no /var/www? Então, a pasta que vai ficar disponível para a web vai ser /var/www/public, que nem a gente faz com todos os nossos projetos PHP, aí que trabalham com frameworks ou qualquer coisa desse tipo. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou instalar o Laravel aqui na minha máquina, tá? Então, eu vou dar um composer, create, project e etc. Vamos lá. Eu vou chamar o Laravel, criar uma pasta chamada Laravel aqui mesmo. E agora ele vai instalar o Laravel aqui normalmente via Composer pra gente. Não tem nada a ver com Docker isso, tá, pessoal? A instalação do Laravel. Só estou instalando o Laravel aqui na minha máquina normalmente. Simples assim. Bom, ele está terminando de instalar o Laravel agora aqui. Vamos lá, aguardar ele terminar. Já está nos últimos detalhes. E maravilha. Então, somente para a gente resumir aqui. Agora eu tenho o Laravel nessa minha pasta e eu tenho esses dois esse arquivo e essa pasta aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar, tá, o meu Docker Compose para dentro da minha pasta do Laravel e vou copiar também, cp-r, a minha pasta sites para dentro da pasta do Laravel também. Legal? Então agora eu vou entrar na minha pasta do Laravel e eu vou ter o meu Docker Compose e a minha pasta sites aqui. E por padrão, o Laravel ele já tem a pasta public. Legal? Sabe o que a gente precisa fazer agora para a gente conseguir rodar essa aplicação nossa, utilizando o Docker, e ter todo um ambiente Linux por trás para a gente conseguir trabalhar? É muito simples. Você simplesmente vai digitar Docker Compose app-d, tá? Ou seja, o app é para ele subir essas máquinas, chamada Docker Compose, tá? O "-d é para ele rodar no formato, isso aí em background, para ele gerar uma daemon disso aí pra gente. Então eu vou dar um Enter, e ele vai iniciar e vai subir. Prontinho. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, ele vai fazer download dessas imagens e etc. Demora alguns minutos. E prontinho. Agora ele está falando aqui para mim que ele subiu o Laravel, MySQL, e o Laravel Front, que é o nome daquelas duas máquinas, né? Daqueles dois containers que eu chamei no meu Laravel. No meu Docker Compose.yaml. Tá? Agora, se eu digitar aqui Docker PS, você vai ver que eu tenho dois containers aqui rodando. Um chamado Laravel Front 1 e outro chamado Laravel Front MySQL, tá? E esses containers, eles estão rodando. Um container está disponibilizando a porta 80 e outro a 3306, que é a do MySQL. Legal? Ou seja, eu já tenho esses caras aqui rodando. Legal? Agora, olha só que interessante. Eu vou digitar aqui um Docker Machine ls somente para a gente pegar o IP da máquina que o Docker está rodando. Que é esse IP aqui, ó. 192, 168, 99 e 100. Legal? Vou pegar aqui, vou executar. E prontinho, a gente já está rodando o Laravel com o Docker. É isso mesmo, você não precisa fazer mais nada, tá? Ou seja, agora, tudo que está aqui dentro, tá, dessa pasta Laravel, ela está sendo compartilhada com aquele nosso Composer, com aquele nosso container chamado o nosso container Docker, certo? E esse nosso container, ele tem acesso a esses arquivos e o servidor web agora está disponibilizando e executando aquilo pra gente nessa máquina, tá? Então agora eu consigo trabalhar normalmente com Laravel, editando na minha IDE e etc. Quando eu for executar o projeto, eu consigo executar por aqui e eu consigo garantir, tá, que tudo está funcionando
perfeitamente, legal? Então é muito importante você entender como que você trabalha com Docker nos dias de hoje, porque pense bem, eu estou utilizando o Windows? Estou, mas o que está executando o Laravel agora aqui por trás é um Linux, e é um Linux que ele está gerenciando tudo isso para mim com diversos containers. Nesse caso eu tenho 2 containers rodando, um container para o web server e outro container para a minha máquina de MySQL. Legal? Então tá aí a dica para você rodar. Você pode rodar qualquer aplicação PHP, tá? Se eu mudar o meu index.php aqui, eu estaria rodando o meu PHP. Normalmente qualquer aplicação você pode rodar. Perceba que quando você for trabalhar com o seu projeto, se você tiver um arquivo chamado dockercompose.yaml e o seu Docker estiver de pé, você dá um docker compose app-d e ele vai subir. Você já vai trabalhar no seu projeto normalmente e tanto faz se é Windows, se é Linux, se é Mac, nesse caso vai estar tudo rodando no Docker, que é Linux aí pra gente, e você consegue manter muito bem o seu ambiente de desenvolvimento. Espero que você tenha gostado dessa dica, tente reproduzir esse exemplo, eu vou deixar os links para download aí desse dockercompose.yaml e também esses sites, né, onde tem esse arquivo aí como default. Bacana? Um grande abraço para você. Tudo de bom e espero que você tenha gostado. Até mais.